Graça e paz. Nós estamos hoje no 20º dia de estudo do livro Metanoia e hoje vamos continuar falando sobre o tema que já estamos tratando há 2 dias. Não se esqueça de lembrar. Hoje, parte 3, última parte, e eu quero começar lendo Gênesis 24, do verso 1 ao 7, que diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. Verso 7: O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: À tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Abraão não se esqueceu da palavra que Deus havia dado a ele. E isso fica evidente quando, antes de morrer, o mesmo manda seu servo buscar uma mulher para seu filho Isaque. Vemos nessa porção bíblica compartilhada que Abraão se lembra em detalhes da promessa que Deus havia feito a ele 40 anos antes. Isso mesmo, Abraão se lembra em detalhes da promessa que Deus havia feito a ele 40 anos antes. Aqui nós aprendemos que enquanto estamos guardando a palavra de Deus na nossa mente, pensando naquilo que Deus nos tem falado, continuamos caminhando no rumo certo, continuamos caminhando rumo ao alvo para cumprirmos a vontade de Deus. Por outro lado, palavra de Deus esquecida é bênção perdida. Então, esse é um princípio que temos tratado desde o primeiro áudio, desde a primeira aula. Palavra de Deus lembrada é bênção ativada. É importante dizer que a lembrança nos fará agir. Quando você se lembra de algo, um gatilho é disparado para te fazer agir. Por exemplo, quando você se lembra de uma conta que você precisa pagar ou de uma conta que está atrasada, você se move nessa direção, na direção para resolver o problema. Ou quando você pensa: eu preciso dar um telefonema, de pronto, você pega o seu celular ou o seu telefone e disca para a pessoa com quem você precisa falar. Então, na Bíblia, a ideia de lembrar também está associada à realidade de agir. Em Gênesis capítulo 8, verso 1, nós podemos ler o texto dizendo: Lembrou-se Deus de Noé. Então, fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Veja, Deus se lembra de Noé e, a partir dessa lembrança, Deus faz soprar um vento sobre a terra para que as águas baixassem. Um outro texto, Gênesis capítulo 30, verso 22, diz assim: Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Então, quando a Bíblia usa a figura simbólica de lembrar, em relação a Deus eu me refiro, na verdade, ela está indicando que Deus agiu de acordo com o que estava na sua mente. Isaías 14, 24, já falamos em outros áudios, em outras lições, mas cabe aqui repetir. O texto diz: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. As ações de Deus são de acordo com os seus pensamentos e, da mesma forma, as nossas ações estão de acordo com os nossos pensamentos. Assim, toda lembrança tende a nos fazer agir. Temos falado ao longo desse estudo que você caminha no rumo dos seus pensamentos. Você se esqueceu das promessas que o Senhor te fez? Para responder, basta olhar para as suas atitudes. Por exemplo,
Um crente que murmura esqueceu-se que Deus é bom. Um cristão preocupado não lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Um crente que não adora a Deus em meio às dificuldades esqueceu-se que Deus é poderoso para fazer o que disse que vai fazer. Um cristão que não age de acordo com a palavra de Deus é uma pessoa esquecida da mesma. Então, quem realmente se lembra da palavra de Deus necessariamente vive de acordo com ela. Agora, por que você acha que Deus ordenou muitos memoriais? Deus ordenou muitos memoriais porque memoriais são poderosos. Veja a circuncisão ou o arco-íris, tantos altares de pedra que Deus estabeleceu como um marco, onde a partir daquele lugar ou naquele determinado lugar um grande mover de Deus agiu. Então, esses são apenas alguns exemplos ou alguns dos sinais que foram usados por Deus para que o homem não se esquecesse do poder de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus, do agir de Deus. Até mesmo a instituição da ceia foi para ativar a memória contra o esquecimento. A ceia é um tipo de vacina que previne contra o vírus do esquecimento, contra a doença do esquecimento. Lucas capítulo 22, verso 19, podemos ler: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então veja, Deus assim faz dessa forma porque Ele sabe da tendência que nós temos de esquecer a sua palavra, de esquecer quem Deus é. E dessa forma, quando nos esquecemos da palavra de Deus, quando nos esquecemos daquilo que Deus pode fazer, não usufruímos da sua bondade, não agimos de acordo com a sua vontade. Então, agora é tempo de lembrar. É tempo da igreja do Senhor agir naquilo que ela já sabe, pois assim cada cristão poderá viver o poder de Deus nessa geração. Davi, ele decidiu dar uma ordem para a sua mente não se esquecer da bondade de Deus, do poder de Deus. No Salmo 103, Davi decide assumir o controle da sua vida, controlando os seus pensamentos. Mesmo não passando por uma boa fase, o salmista decide cercar-se dos atos gloriosos de Deus. O Salmo 103, verso 2 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha mente, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aqui, a expressão não te esqueças é essa decisão de pensar em Deus, de pensar na sua bondade, nos seus feitos. A palavra alma, no original, neste texto do Salmo 103, 2, é neplesh, que pode ser traduzida por alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, ser vivo, desejo, emoção ou paixão. Podemos dizer que Davi estava dando uma ordem para a sua mente, dizendo: Exalte ao Senhor, ó minha mente. Lembre-se de todos os seus feitos. Davi, na verdade, estava governando os seus pensamentos. Podemos seguramente dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque a sua mente estava impregnada da palavra de Deus. A maior parte das pessoas não exercem domínio sobre o que pensam. Passam a maior parte do tempo tendo pensamentos difusos e sem nenhum proveito na maior parte deles. Pensamentos provocados pelos sentidos físicos, pela visão, pela audição, tato, olfato, paladar. Então, quem não controla seus pensamentos não controla sua vida. Assim, perde a principal de todas as batalhas, pois é derrotado na mente. O que a nossa mente focaliza, cria a nossa realidade. Don Ward, empresário, comediante e produtor, disse o seguinte, abre aspas, a sua mente pode focalizar o medo, a preocupação, o problema, o negativismo ou o desespero, ou pode focalizar a confiança, as soluções, o otimismo e o sucesso. É você quem decide, fecha aspas. Então Davi sabia dessa verdade e decidiu dar um rumo novo para sua mente. É fácil, muito fácil, queixar-se da vida pensando de maneira negativa.
É fácil atentar e reclamar das coisas e experiências ruins que temos. Entretanto, Davi nos ensina que podemos controlar nossas mentes e também nossos corpos em meio às dificuldades. No Salmo 103, como vimos, Davi diz sobre o perdão das nossas iniquidades, sobre a cura das nossas doenças. Ele fala sobre o Deus que nos resgata da morte, coroa-nos de favores e misericórdias. Ele fala sobre este Deus maravilhoso que sacia de bem a nossa boca e nos faz justiça e direito. Recebemos todas essas coisas sem merecer nenhuma delas. Então, por mais difícil que seja a sua vida, você sempre poderá contar suas bênçãos passadas, presentes e futuras. Quando você se sentir atacado por pensamentos caídos e pecaminosos, faça como o salmista e diga: glorifique ao Senhor, ó minha mente. Todo o meu corpo adore ao Senhor. Ajuste a sua mente com a mente do Senhor. É isso mesmo. Ajuste a sua mente com a mente do Senhor. Pois alinhar nosso coração e pensamento com os grandes feitos do Senhor é algo imprescindível para sairmos da prisão da ansiedade, da prisão do estresse. Só assim poderemos avançar no processo de renovação da mente e transformação da vida. Esse é o sentido de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, conforme 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Quando os nossos pensamentos eles estão inclinados para o mal, eles levam ao pecado. Quando focamos nossos pensamentos em Jesus e em sua graça, fazemos o que agrada a Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Deus sabe todas as coisas e seus planos são perfeitos. O Espírito Santo nos ajuda a submeter nossos pensamentos a Deus, aprendendo a ser mais parecido com Jesus. Quem renova a mente transforma a vida. Como Davi governou a sua mente no Salmo 103, verso 2, nós também temos poder para governar a nossa mente em nome de Jesus. Davi deixa claro isso no Salmo 103, 104, 105, que nós podemos governar os nossos pensamentos, ainda que alguém esteja mentalmente abalado e desistente da vida, pode encontrar forças no mais íntimo do seu ser. Pode dar um novo rumo para a sua mente e mudar a sua vida, a sua história, o seu destino. Já vimos no capítulo anterior que o profeta Jeremias enfrentava uma grande luta no campo da mente. Estudamos isso ontem. Dizem os estudiosos que Jeremias estava num processo de depressão profunda, esperando a hora da morte. A razão para tal condição era o desespero ou a falta de esperança de Jeremias e seu povo, pois a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus, havia sido levada para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então, depois de um profundo lamento, o profeta tem um flash de lucidez na mente e passa a pensar com esperança. A renovação da mente transformou a sua vida. No momento que Jeremias decide pensar diferente, ele começa a levantar-se das garras da depressão e enxerga novamente o Senhor e a sua bondade. Pensar com esperança em Deus é a arma mais poderosa que temos. Tenho dito que nossa principal arma é a mente e nossa munição são os pensamentos construtivos, positivos, celestiais. Não se esqueça que seu futuro é criado a partir do que você pensa agora. Se você quer um futuro de sucesso, não basta apenas querer. Você terá de impregnar o sucesso em sua mente. Quer saúde? Impregne sua mente de saúde. Quer um casamento prazeroso? Impregne sua mente com bons pensamentos a respeito de seu cônjuge. O que você pensa agora é uma semente lançada no campo da mente, que vai germinar, crescer e produzir muitos frutos. Então, para terminar, para finalizar, não se esqueça de lembrar da palavra de Deus, do próprio Deus que é poderoso para fazer muito mais do que você deseja. Lembre-se de Deus, lembre-se dos homens que Deus usou para te abençoar. Seja grato a cada um deles. Não se esqueça de lembrar. Que Deus te abençoe e te agracie sempre em nome de Jesus. Tchau, tchau.